E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estaremos dando continuidade ao estudo dos compostos orgânicos nitrogenados, que são aqueles compostos que têm nitrogênio na sua estrutura. Na aula de hoje estaremos vendo os nitrocompostos e também as nitrilas. Sem enrolação, bora lá! Então pessoal, primeiramente estaremos vendo os nitrocompostos. O que são os nitrocompostos? São aqueles compostos orgânicos que possuem o grupamento nitro na cadeia carbônica. Aqui, pessoal, ó, o NO2 ligado a carbono, certo? Sempre que vocês verem lá um composto orgânico que tem NO2 ligado a um carbono, isso é característica de um nitrocomposto, tranquilo? Como que eles são formados, pessoal? Os nitrocompostos, eles são formados da reação com o ácido nítrico. Aqui a reação química para a formação de um nitrocomposto. Aqui, esse R a gente já sabe que significa uma sequência de átomos de carbono, tá certo? Que vai estar ligada ali por fim a um hidrogênio. Então, como que essa reação vai se proceder? Então, a gente vai ter aqui um composto orgânico. Geralmente, esse composto orgânico vai ser um alcano. Vai estar reagindo com um ácido nítrico, tá certo? Vai ter a substituição desse hidrogênio aqui, ó, por um NO2 e vai ter a formação de água, pessoal. Aqui a fórmula geral de um nitrocomposto e aqui a produção da água, tranquilo? Agora veremos a nomenclatura e o PAC dos nitrocompostos. Ela vai seguir esse padrão aqui, ó. Primeiramente, a gente escreve o termo nitro. Depois, a gente vai olhar para os carbonos, olhando o prefixo. Quantos carbonos tem? Se tiver um carbono, é met, 2, et, 3, prop, e assim por diante. Depois, no infixo, pessoal, a gente vai olhar o tipo de ligação que vai ter entre os carbonos. Se tiver somente ligações simples, é an. Se tiver ligações duplas ou triplas, eu vou estar colocando em ou in e vou estar indicando onde estão essas ligações. E, por fim, eu coloco a letrinha O. Tranquilo? Por exemplo, esse composto aqui, ó, é um nitrocomposto, não é? É um NO2 que está ligado a carbono. Então, primeiramente, eu escrevo o termo nitro. Agora vamos olhar os carbonos. Ó, só apresenta um carbono. Então, prefixo para um carbono é net. Já que só tem um carbono, o infixo vai ser an. Depois a gente escreve a letrinha O. Tranquilo? Próximo composto. Ó, NO2 ligado à cadeia carbônica. Então também é um nitrocomposto. Primeiramente, vou escrever o termo nitro. Agora vamos olhar os carbonos. 2 carbonos. Então o prefixo para 2 é et. Qual é o tipo de ligação que está entre os carbonos? Somente ligações simples. Então, infixo an. Termino com a letrinha O. Então, esse composto aqui é o nitroetano. Depois, pessoal, esse outro composto aqui, ó. É importante falar, galera, que sempre que tiver mais de 3 carbonos, é preciso indicar onde que está o grupamento nitro. Tranquilo? Então, e antes também de numerar essa cadeia, a gente precisa se lembrar daquela regra, que o grupo funcional ele sempre tem prioridade. Então, eu vou começar a numerar pela extremidade mais próxima ao grupo funcional. Tranquilo? Então, observe que esse grupo funcional está mais próximo dessa extremidade do que dessa. Concorda comigo? Porque se eu começasse a numerar por essa extremidade aqui, aqui seria o carbono 1, esse o 2, esse o 3 e esse o 4. Então, o grupamento ficaria no carbono 4. E já se a gente começar a partir dessa extremidade, aqui o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse aqui o 4, 5 e o 6. Observe que o grupamento nitro ficou no carbono 3. Então, é por essa extremidade aqui que eu devo começar a numeração. Então, primeiramente, eu preciso indicar, para dar nome, eu preciso indicar onde está esse grupamento. Está no carbono 3, certo? Então, eu coloco 3, hífen, nitro, depois vou colocar um hífen de novo. Agora eu vou olhar os carbonos. Apresenta 6 carbonos na sua estrutura. Prefixo para 6 é X. Qual que é o tipo de ligação que está entre os carbonos? Somente ligações simples. Infixo an. Depois eu termino com a letrinha O. Então esse composto aqui ele é chamado de 3-nitrohexano. Depois, pessoal,
uma cadeia carbônica ela pode ter mais de um grupamento nitro, como esse caso aqui, ó, tá certo? Como que eu vou numerar essa cadeia carbônica? Eu preciso primeiramente identificar a cadeia principal. O que é a cadeia principal, professor? É aquela maior sequência de átomos de carbono. Então, vamos identificar essa sequência de átomos de carbono. Se fosse essa sequência aqui, pessoal, será que seria a cadeia principal? Não seria, né? Porque seria uma sequência de 6 átomos de carbono. A cadeia principal vai ser essa aqui, pessoal, ó. Uma sequência de 8 átomos de carbono. Então, a maior sequência de átomos de carbono é a cadeia principal. Beleza, identifiquei a cadeia principal. Próximo passo, numerar essa cadeia pela extremidade mais próxima ao grupo funcional. Observe que tem um grupo funcional aqui, pessoal, ó, e tem outro aqui e outro aqui, beleza? Então, observe que tem um grupo funcional no carbono 2, se a gente começar a partir daqui. Se a gente começasse a partir dessa extremidade, aqui seria o carbono 1, esse o 2, esse o 3. O primeiro grupo funcional ficaria no carbono 3, se começássemos por aqui. Já que a gente vai começar por aqui, a gente precisa começar por aqui, na verdade, porque o grupamento nitro ele começa já no carbono 2, tranquilo? Então eu vou precisar seguir essa numeração que nos foi apresentada, ó. Então aqui vai ser o carbono 1, esse o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, beleza? Então eu já vi onde estão os grupos funcionais, eu vou colocar eles na nomenclatura. Então tem um grupo funcional no carbono 2, tem outro grupo funcional no carbono 4 e tem outro grupo funcional ainda no carbono 6. Então eu escrevo 2,4,6. Já que são 3 grupos funcionais iguais, eu preciso colocar tri, termo tri, certo? Então eu coloco tri, depois escrevo nitro. Agora sim eu vou olhar para os carbonos. Já que apresenta 8 carbonos, prefixo para 8 é oct. Qual que é o tipo de ligação que está entre os carbonos? Somente ligações simples. Então, infixo AN. Última letrinha, O. Beleza? E esse outro caso aqui, pessoal, que apresenta uma ligação dupla e apresenta ainda ramificação. Como que eu vou identificar a cadeia principal, vou dar nome a esse composto? Simples, pessoal. A cadeia principal vai ser aquela maior sequência de átomos de carbono. Tá certo? E uma coisa importante, pessoal, de falar que a ligação dupla ela tem prioridade. Como assim, pessoal? Se uma cadeia ela tiver, por exemplo, como esse caso aqui, se a gente pensar em selecionar essa cadeia principal aqui, seria uma sequência de 4 átomos de carbono, concorda comigo? E teria duas ramificações, seriam essa e essa. Porém, se a gente selecionar essa cadeia principal aqui, ó, a gente vê que tem uma ligação dupla. Então, eu preciso selecionar essa cadeia principal, porque a ligação dupla ela tem prioridade ainda sobre a ramificação. Para numerar a cadeia principal, é importante falar que, primeiramente, a gente sabe que o grupo funcional tem prioridade. Depois do grupo funcional vem a ligação dupla. Depois vem as ramificações. Tranquilo? Então, vamos dar nome a esse composto aí, ó. Então, eu vou selecionar essa cadeia principal, que vai ser a maior sequência de átomos de carbono, e ela vai ter a ligação dupla. Beleza? Então, aqui vai ser o carbono 1. Por que aqui vai ser o carbono 1, professor? Porque o grupo funcional ele tem prioridade. Eu preciso começar por aquela extremidade que está mais próxima ao grupo funcional. Então, aqui o grupo funcional, concorda comigo? É um grupamento nitro. Então, ele está ligado a esse carbono. Então, aqui vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3 e esse aqui o 4. Beleza? Como que é a nomenclatura, professor? Eu preciso colocar sempre o nome dos compostos em ordem alfabética, certo? Então, isso aqui é um grupamento nitro e isso aqui é um grupamento isopropil. Beleza? Mas esse termo iso aqui, ele não é considerado. Então, a gente vê que a letra N que vai ser considerada. Concorda comigo? Então, a letra N, ela vem antes da letra P. Concorda comigo? Então, eu vou começar primeiramente pelo grupo nitro. Então, aqui vai ser, vou colocar 1 nitro
porque o grupamento nitro está no carbono 1, tranquilo? Depois vou colocar um hífen, vou colocar o nome da outra ramificação, que isso aqui é um isopropil, beleza? Porque o carbono do meio que está ligado à cadeia principal. Então, eu escrevo lá, já que está no carbono 2, eu coloco 2-isopropil. Depois vou colocar um hífen. Agora eu vou olhar para a cadeia principal. É uma cadeia formada por 4 átomos de carbono. O prefixo para 4 é but. Já que tem uma ramificação não, uma insaturação no carbono 3, eu preciso estar indicando essa insaturação. Então, eu coloco but 3, certo? Vou colocar um hífen, já que é uma ligação dupla, infixo em. Depois, eu termino com a letrinha O. Agora, vamos falar sobre as aplicações dos nitrocompostos. Os nitrocompostos, pessoal, eles são, na sua maioria, líquidos. Eles são polares, porque tem um carbono ali ligado a um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Isso confere polaridade à estrutura. Porém, eles são insolúveis em água e eles são ainda mais densos que ela. Eles são bastante reativos, pessoal, principalmente aqueles compostos aromáticos, e eles são utilizados como explosivos, como é o caso do TNT. Aqui a fórmula estrutural do TNT, ó. É um carbono aromático que possui 3 grupamentos nitro e apresenta ainda um grupamento metilo ali ligado na sua estrutura. Outro nitrocomposto importante, pessoal, é o ácido pícrico, que é um composto altamente explosivo. Como o TNT, ele também foi muito utilizado em guerra, principalmente na produção de granadas. Hoje em dia ele é mais utilizado na produção de fármacos contra queimaduras. Agora, pessoal, falaremos sobre as nitrilas, que são também chamadas de cianetos. As nitrilas, elas apresentam como característica o carbono ligado via ligação tripla ao nitrogênio, tá certo? Tomem muito cuidado para não confundir nitrila com amina, pessoal. Vocês podem olhar na estrutura lá e ver carbono ligado a nitrogênio e pensar que é amina. Mas não, a nitrila ela é sempre via ligação tripla. Quando for amina, é ligação simples. Como que são formadas as nitrilas, pessoal? Elas são formadas da substituição do hidrogênio do gás cianídrico por um radical orgânico. Esse hidrogênio que sai e entra ali um radical orgânico, que pode ser uma sequência de átomos de carbono e pode ser ainda um composto aromático, tranquilo? Como que é a nomenclatura IUPAC das nitrilas? Bem fácil, pessoal. Primeiramente, a gente coloca o nome do hidrocarboneto correspondente, colocando ali o prefixo, indicando sempre a quantidade de carbonos. No infixo, a gente vai indicar o tipo de ligação que está entre os carbonos. E no finalzinho, a letrinha O. Depois, a gente acrescenta o termo nitrila. Beleza? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, vamos começar por esse. É uma nitrila porque o nitrogênio está ligado via ligação tripla com o carbono, tá certo? Então, já que é um carbono só, então o prefixo para um é met. Já que é só um carbono, o infixo vai ser an. Depois a gente acrescenta a letrinha O e o termo nitrila, beleza? Então, esse composto aqui ele é chamado de metano-nitrila. E esse outro aqui, ó, que apresenta 2 carbonos e esse carbono aqui está ligado via ligação tripla com o nitrogênio. Então, já que é só 2 carbonos, o prefixo para 2 carbonos é et. Qual é o tipo de ligação entre os carbonos? Somente ligações simples. Então, infixo an. Depois eu coloco a letrinha O e escrevo nitrila. Então, esse composto aqui ele é chamado de etano-nitrila. Vamos ver um maiorzinho? Por exemplo, esse outro aqui, ó, que apresenta 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, prefixo para 5 é pente. Cadê a setinha aqui? Pente. Qual é o tipo de ligação entre os carbonos? Somente ligações simples. Então, infixo an. Depois eu escrevo a letrinha O e coloco o termo nitrila. Então, esse composto aqui ele é chamado de pentano-nitrila. Então, pessoal, a gente já viu a nomenclatura oficial das nitrilas.
Porém, as nitrilas elas ainda apresentam a nomenclatura usual. Como que é a nomenclatura usual? Na nomenclatura usual, as nitrilas são divididas em duas partes. Primeiramente, aquele carbono que está ligado via ligação tripla com o nitrogênio vai ser chamado de cianeto. E o que estiver ligado a esse carbono aqui vai ser chamado de radical. Tá certo? Por exemplo, o nome desse composto aqui, como que vai ser? Esse aqui vai ser chamado de cianeto, então você vai escrever ali cianeto, certo? D. Isso aqui não é um radical metila, pessoal? Então você escreve metila ali, ó. Então esse composto aqui, ele é chamado de cianeto de metila. E esse outro aqui, ó, pessoal, ó. Essa parte aqui vai ser chamada de cianeto, certo? Que é o carbono ligado com o nitrogênio. E o que tiver ligado a esse carbono aqui vai ser chamado de radical. Então, primeiramente eu escrevo cianeto, depois coloco D. Isso aqui não é um radical vinila, pessoal? A gente viu lá atrás mesmo. Faz bastante tempo. Esse radical já não é muito comum. Mas ele é chamado de vinil ou vinila, beleza? Então, você escreve ali, cianeto de vinila, tranquilo? E aqui tem outros exemplos. Agora, pessoal, falaremos sobre algumas curiosidades sobre as nitrilas. As nitrilas, elas geralmente são substâncias tóxicas. Por que elas são substâncias tóxicas, professor? Porque esse íon aqui, ó, Cn-, ele reage com o ácido clorídrico presente lá no nosso estômago e produz o gás cianídrico. Esse gás cianídrico, ele impede o transporte de oxigênio e, dependendo da concentração, ele pode causar a morte da pessoa. E esse animalzinho aqui, que é um artrópode, chamado de polidésmido, ele produz ácido cianídrico para se defender dos seus predadores. A amigdalina, pessoal, que tem essa estrutura aqui, ó, é uma nitrila aromática. Por que é uma nitrila aromática? Porque na sua estrutura possui um anel aromático ali, ó. Ela é encontrada na semente de várias frutas, como o pêssego, a cereja, a maçã e a uva. Porém, ela não causa nenhum mal ao nosso organismo, porque a concentração presente nessas sementes é muito baixa. Uma última curiosidade, pessoal, é que tanto as folhas quanto as raízes da mandioca brava, elas são fonte de amigdalina. Para ser utilizada como alimentação do gado, é preciso que esse material ele seja picado e colocado no sol para que o ácido nítrico ele evapore. Já para ser consumida pelo ser humano, essas folhas elas precisam ser cozidas por vários dias. Aqui as folhas da mandioca brava, tá certo? Nossa aula está terminando por aqui. Peço que vocês façam os exercícios da semana 2 do PET volume 4 e não deixe de tirar suas dúvidas lá pelo WhatsApp, tá joia? Até a próxima aula então e valeu!